Bom, gente, passando aqui para falar um pouquinho sobre a questão do grande problema que é a questão da definição na mentalidade protestante, e é por isso que nós estamos aí cada vez mais presenciando o protestantismo se dilacerando cada vez mais, porque desde sua origem o maior inimigo do protestantismo é o próprio protestantismo, porque ele mesmo vai se dilacerando, vai surgindo as seitas e essa demência teológica, né, esse desequilíbrio teológico que cada vez mais cresce no meio protestante. É interessante essa questão de definição, porque o protestantismo ele não se trata de uma única instituição, mas de várias instituições independentes, ou seja, várias igrejas, né, carregam este nome. Embora que exista uma única igreja, eles vão lá e utilizam esse nome de forma desonesta e de forma distorcida, lógico, porque a igreja de Nosso Senhor ela é uma só, não existe essa multiplicidade de igrejas aí independentes uma das outras. Mas o que é que eu quero trazer aqui para vocês? A questão da definição, né? Aqui entra a importância do Sagrado Magistério, né? Imagine dois protestantes, certo? Um do lado do outro, imagina aí, e os dois com a mesma Bíblia na mão, mas eles pegam um versículo e um dá uma interpretação X e o outro dá uma interpretação Y. Daí o que é que acontece? Por mais que você converse aí com um cara da Universal, ou um adventista, ou um batista tradicional, um pentecostal e etc., todos eles vão ter argumentos, todos eles vão ter os seus posicionamentos, e eles vão dizer que, cada um deles vai dizer que está certo, né? Tá aqui o grande problema do protestantismo, não ter um magistério absoluto, ele não ter uma verdade absoluta. Segundo a mentalidade protestante, o magistério deles é a Bíblia. Só que isso é impossível, porque a Bíblia ela não se autoexplica. Tanto é que se a Bíblia se autoexplicasse, não existiria esta confusão que há no meio protestante. Não existiria esta grande confusão de várias e várias denominações, cada uma dizendo que é a verdadeira igreja, cada uma dizendo que é a dona da verdade, sendo que eles usam a mesma Bíblia e não conseguem ser o mesmo povo. Eles não conseguem estar numa mesma igreja. Então, como é que a Bíblia se autoexplica? Se nós formos analisar de acordo com a visão protestante, isso é cada vez mais impossível. Isso é cada vez mais impossível, porque se a Bíblia se autoexplicasse, não existiria essas tantas distorções que há no protestantismo. E dentro da realidade católica, apostólica romana, pelo fato de a Igreja Católica ser uma única instituição e não essa Babel de crenças, nós não temos esse problema. Por quê? Porque imagina dois católicos. Se um católico pega o texto e ele diz que é uma interpretação X e o outro diz que é uma interpretação Y, vai ter um magistério que vai chegar e vai dizer: não, vocês estão errados, a interpretação é esta. Por isso que o catecismo da Igreja Católica ele vai dizer que é o magistério da igreja que é o responsável pela interpretação da Sagrada Escritura. Até mesmo em um episódio bíblico, né, que a gente pode ir a Atos capítulo 8, do versículo 29 ao versículo 31, vai dizer assim: então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Versículo 31, então o funcionário responde, né? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Veja que há aqui uma dependência, o entendimento, há aqui uma dependência, né? Há uma dependência aqui, a questão da interpretação. Veja, teve que alguém do magistério para poder explicar aquele homem. Se a Bíblia se auto-explicasse, conforme os protestantes dizem, não existiria isso aqui na Bíblia, né? Não existiria não teria acontecido isso. Ele tinha entendido por si só. Então teve que o magistério ir lá e dar uma definição
da interpretação correta do texto. Então aqui é que nós precisamos focar aqui nessa questão. Por quê? Porque se você pegar um adventista e um batista, eles vão ter sérias discordâncias, eles vão ter diversas interpretações além do texto que eles leem, embora que eles dizem que seguem somente aquilo que está escrito. Mas você pode conversar com um protestante, uma hora ou outra, ele vai multiplicar as palavras que estão escritas ali dentro de uma interpretação inexistente, né? Não existe aquela interpretação dentro da Sagrada Escritura, mas ele vai lá e lança uma interpretação, mas ele diz que só crê no que está escrito. E eles dizem que a Bíblia se autoexplica. Ora, se a Bíblia se autoexplicasse, não teria acontecido isso. Então a igreja, ela tem o magistério como o responsável pela interpretação da Sagrada Escritura e para nos transmitir a verdade absoluta. Veja que a importância da hierarquia da igreja. Então a igreja verdadeira de Jesus, ela tem uma hierarquia. Ela tem a sua liderança do menor para o maior número de pessoas. Então vem o Papa, vem os bispos e etc. Então nós precisamos entender isso. Veja como é problemático o protestantismo. Vai ficar sempre essa confusão. O batista, o da igreja batista fala uma coisa, não, é desse jeito, a interpretação certa é essa. E o adventista vai dizer, não, é essa. E fica os dois, tá. Quem é que vai chegar e definir? Se eles não possuem um magistério. Já que eles não têm um magistério, que eles não conseguem ser um único povo, eles nunca vão resolver esses problemas. Cada um vai ficar com a interpretação fechada, cega e acabou. Entendeu? Então quando você vai à origem da igreja primitiva lá, né, lá na igreja primitiva, a origem da igreja até aqui, isso foi muito importante para que se mantessem a ordem, a hierarquia da igreja. Então quem é que tem o poder de dar um ponto final nessas discussões? O magistério da igreja, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, ou seja, os três juntos. Porque se você tira aqui a questão do magistério, dá esse problema. Sempre vai ficar um brigando com o outro. Enquanto que nós católicos não temos esse problema. Por quê? Porque o magistério vai lá e define. E acabou. Entende? Então aqui está um dos grandes problemas da sola escritura, né? Você que ainda não conhece o nosso material, compre o nosso material e também ajude a nossa missão, certo? Tá aqui na tela do vídeo o número do meu WhatsApp apenas para saber informações sobre o nosso material de estudo, tá bom? E também tem um Pix da nossa missão. Ajude a nossa missão. Nós temos a campanha dos R$10, aqueles que podem, ajude com R$10, faz um Pix de R$10 para a nossa missão. Ajude a gente a manter o nosso apostolado, tá certo? Muito obrigado e não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Amém? Deus abençoe. E me siga também no Instagram, Daniel Silveira Fonteles. Até a próxima. Compartilha.